Olá, queridos, é muito bom estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus e o texto para nossa reflexão está em Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Que texto surpreendente! Paulo aqui, ele começa uma discussão. O capítulo 6 trata da morte para o pecado e uma nova vida em Cristo. Veja, depois de expor a justificação pela fé em Cristo, nos capítulos anteriores, Paulo aborda uma questão crucial: o que significa ser justificado pela fé e como isso reflete também no nosso comportamento, na nossa vida. Porque Paulo ele coloca aqui que a graça de Deus não é uma licença para pecar. Por isso ele começa dizendo assim: que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça se multiplique? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos viver ainda nele? Veja, Paulo começa o capítulo com uma pergunta provocadora. Ele sabe que a doutrina da justificação pela fé pode ser mal interpretada, porque a graça de Deus é imensa e abundante, sim, mas isso não significa que podemos continuar vivendo no pecado, na prática do pecado, do mal. Então a graça de Deus não nos dá permissão para viver no pecado, tá? Mas nos dá poder para viver uma nova vida, de uma maneira santa, justa e piedosa diante do Senhor. Eu queria que você pudesse refletir sobre a tua vida, quanto que o Evangelho tem impactado, quanto que tem sido diferente os seus dias depois de ter encontrado a Cristo, depois de ter passado pelo batismo. Se você ainda não passou pelo batismo, seria importante você fazer isso, marcar a sua caminhada com Deus, declarar publicamente a sua fé em Cristo e o seu compromisso de servir ao Senhor. Eu quero orar por você para que a tua vida possa ter um desfecho interessante. Vamos orar? Querido e amado Deus, louvamos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de vivermos uma nova vida em Cristo. Derrame sobre nós o poder do Espírito Santo. Abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora. Oramos no nome de Jesus. Amém.